Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida e a tua família. Nós estamos aí em mais um culto da vitória e eu gostaria de compartilhar algo da parte de Deus para a sua vida. Vamos orar? Agradecer a Deus pelo dia, por tudo e todas as coisas que Ele tem feito, as que Ele vai fazer. Meu Pai, nós consagramos esse dia ao Senhor, esse tempo ao Senhor, essa palavra ao Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo resposta aos nossos anseios, às nossas dificuldades, as enfermidades sejam físicas, emocionais, espirituais, financeiras. O Senhor tem todo o poder para mudar a nossa história. E nós colocamos diante do Senhor esse momento, que eu possa ser apenas o canal, porque a fonte é Jesus e Ele está aqui, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Evangelho de Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase se afundaram. O verso de número 8 de Lucas 5 diz: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Meus irmãos, na meditação de hoje eu gostaria de pensar com você, avaliar com você sobre a nossa vida, a nossa caminhada de fé, a nossa história com o Senhor, o ambiente onde cada um de nós está inserido, casa, trabalho, negócios, estudos, onde você colocar a planta do seu pé. A pergunta é a seguinte: em que barco é que você está? O verso 3 diz: e entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. Nós encontramos momentos diferentes, barcos diferentes, porque Jesus chega e a primeira instância ele entra no barco ali à beira da praia para ensinar. Um determinado número de pessoas que ali estão, a multidão que está comprando peixe, os trabalhadores que ali estão. O foco dessa meditação hoje não está na pesca em si ou na multiplicação. A multiplicação, essa pesca, é o resultado da presença de Jesus, da manifestação do poder de Jesus, naqueles que depositam sua fé, sua confiança no autor e consumador da nossa fé, aquele que dividiu a história, nos deu vida e vida em abundância. E sim, a lição está no barco, naqueles que estavam no barco, sobre um direcionamento que foi dado por Cristo Jesus dentro daquele barco. E o barco é onde você está inserido, como eu disse, na sua casa. O barco representa a sua casa, o seu lar. O barco representa a tua empresa ou a empresa onde você está trabalhando. O barco representa onde você estuda, os seus companheiros de futebol, onde quer que você esteja inserido, o barco é ali. Encontramos nessa história 2 barcos. Desses 2 barcos, Jesus decide entrar em um. E ele entra. Agora, quais são as lições que nós podemos extrair desse texto, desse barco do qual Jesus escolheu? A forma com que ele trabalhou e ensinou de uma forma mais profunda aqueles que estavam dentro do barco do que aqueles que estavam na multidão. Momentos distintos, situações diferentes, milagres diferentes, e o que o Senhor quer tratar com a nossa vida. Eu vejo no verso de número 2 o seguinte: o Senhor dizendo: e viu estar 2 barcos junto
à praia, ao lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Após o desembarque, ou após um período de trabalho exaustivo, que muitas vezes nós temos no nosso trabalho, onde quer que nós, ou o que nós estejamos fazendo, há um momento de trabalho que chega a ser exaustivo, cansativo, fisicamente, emocionalmente, que você quer descansar. Não foi produtivo, no caso deles aqui. O texto diz isso aqui. Eles tinham descido deles e estavam lavando suas redes, ou seja, final de expediente. Vamos guardar tudo para o dia seguinte. Eles desceram daquele barco e começaram a lavar as suas redes, o seu material de trabalho. O texto não diz sequer se eles pegaram um único peixe. Não diz isso. A gente vê que a pesca foi ruim. Depois Pedro vai dizer que não pegaram nada. O que entendemos é que eles tentaram do melhor de si, investiram a sua vida, os seus esforços, tudo aquilo que eles conheciam no ramo da pescaria, para que pudessem trazer para casa, trazer para o seu ambiente de comércio, aquilo que eles tinham para vender, que era o sustento deles. Eles não conseguiram apanhar os peixes. O que entendemos é que tentaram, deram o seu melhor, e a palavra que vem a seguir de Pedro é que nada eles apanharam. Ou seja, ele explica, nós não pegamos nada, trabalhamos a noite toda. Eles estavam cansados, desceram do barco, descarregaram as redes e começaram a lavá-las. Talvez assim esteja a sua vida. Em relação ao casamento, em relação aos negócios, em relação à sua família, em relação a tudo isso que nós temos vivido nos nossos dias. 6 meses já se passaram com essa pandemia. A quarentena que seria de 15 dias, de 40 dias, de 60 dias, já chegou a 6 meses, meio ano. Mas o ano ainda não terminou, a sua história ainda não acabou. Deus pode multiplicar, Deus pode agir, Deus pode fazer o impossível acontecer em você e através de você, e creia nisso. A primeira observação que eu encontro nesse texto, queridos, é que Jesus, ele observa as nossas atitudes. Jesus tem observado você, Jesus tem ouvido o que você tem dito, o que você tem olhado, a forma com que você tem vivido, onde quer que você esteja, porque o barco representa o local em que você está, e Jesus estava naquela praia observando aqueles barcos, e ele olha para o barco de Simão e ele escolhe entrar ali, assim como escolheu um dia descer do céu, viver entre os homens, derramar o teu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você possamos ter vida eterna. Jesus escolheu a mim e a você. Jesus observa as nossas atitudes. Mas como é que estão as suas atitudes? A sua fé? Em que barco é que você está inserido? O barco do qual Jesus entrou, o barco do qual já havia guardado tudo? Ou talvez naquele barco conquistou alguma coisa, algum peixe, e Jesus ali não entrou? O texto vai dizer que eles descarregaram as suas redes e começaram a lavá-las. Se olharmos para a nossa vida, o que será que Jesus estaria observando? Desistência, cansaço físico, emocional, espiritual, financeiro, porque o barco é um investimento, sua família é um investimento, a sua vida é um investimento. Você estuda, trabalha, se cansa. O desânimo, será que é isso que Jesus olharia? A falta de fé, dizendo, não vou mais na igreja, não vou buscar, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, eu estou desanimado, eu não quero saber. Falta de compromisso, que de repente é isso que está acontecendo com você. Porque quando eles estavam lavando as redes aqui, não simbolizava que eles não tinham compromisso, pelo contrário, eles estavam se preparando para o dia seguinte, deixando tudo pronto, tudo organizado, para que no dia seguinte, logo pela manhã, ou até mesmo na noite, na madrugada, eles saíssem em alto mar e pudessem novamente tentar. Então, queridos, a desistência não pode fazer parte da tua história, porque Jesus está observando. A falta de fé não pode fazer parte da tua história, porque Jesus está observando. A falta de compromisso, muito menos, queridos. Jesus pagou um alto preço por mim e por você, para que eu e você venhamos viver de forma indigna. Pelo contrário, renda o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O despreparo para obter uma pesca, será que foi isso? Não foi. Não foi, queridos. Eles tinham experiência naquilo que eles faziam, e de repente você cresceu na igreja, mas está desiludido, está cansado, está abatido.
mas o Senhor quer renovar suas forças, o Senhor quer renovar sua fé. Jesus quer te levantar, Ele está te observando, Ele tem ouvido o teu clamor, tem ouvido a tua necessidade, mas ficar no chão não é uma solução, é mais frustração. A situação deles, eles estavam cansados por um longo período de trabalho. Talvez você esteja assim. Vem a frustração porque não obtiveram resultado nenhum que queriam. Eles queriam peixe, não conseguiram. Eles tinham contas a pagar. O trabalho era para um sustento pessoal, familiar, e talvez por um lazer eles saíam para pescar. Dessa forma, ao Jesus observar as minhas ações ou as suas ações, o que será que ele veria, querido e querida? Talvez você pense que eles desistiram. Eles não desistiram, eles estavam se preparando para o dia seguinte, estavam deixando tudo organizado. Lavar as redes para eles aqui simbolizava a oportunidade que poderiam alcançar no dia seguinte. Da mesma forma, é isso que você tem que entender. Lavou as redes, guardou, agora se prepara, porque Deus tem coisas maiores para fazer em você, através de você. Então deixa Ele te usar, deixa Ele trabalhar no teu coração, deixa Ele trabalhar na tua fé. O cansaço, o desânimo, a não ter chegado a lugar algum até o presente momento, não simboliza que você é incapaz, que Deus não pode mudar a sua história. Ele pode, porque Jesus está observando. Ele quer entrar no teu barco, Ele quer entrar no teu trabalho, Ele quer entrar na tua família, Ele quer acima de tudo entrar na tua vida. Lavar as redes simbolizava novas oportunidades para o dia seguinte, uma nova chance, dizendo para toda embarcação: amanhã eu recomeço, amanhã tudo é possível, o Senhor está conosco e nós vamos conseguir o milagre. Amanhã tem mais, eu não paro por aqui. Afinal, eles só estavam lavando as redes, não colocando o barco à venda. O Senhor tem observado você, querido, as suas atitudes, o que você fala, pensa, vê, ouve, com quem você compartilha, o que você curte, a forma com que você vive e de que forma é que você tem observado o agir de Deus. Uma segunda lição que eu vejo aqui encontra-se no verso 3. A primeira delas é: Jesus observa as nossas atitudes. Ele tem observado você. A segunda coisa que Jesus observa é a disposição do nosso coração. Lucas 5,3 diz: e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava o barco à multidão. Ele estava olhando a disposição do coração de Pedro, daqueles que estavam no barco. A disposição do nosso coração definirá a nossa situação e a nossa solução ou frustração. Entenda isso. A disposição do nosso coração define a nossa situação ou a nossa solução, ou ainda mais, frustração. Disposição de servir, ou seja, Pedro tinha que deixar Jesus entrar naquele barco. Jesus quer entrar na tua vida. Qual é a disposição do teu coração? Jesus quer fazer parte da tua história. Jesus quer fazer parte das tuas decisões. Em outras palavras, é estar acessível ao mover de Deus, porque Jesus iria compartilhar algo do barco. Jesus depois iria fazer um milagre dentro do barco, em alto mar. Simão colocou à disposição de Jesus o seu tempo, suas forças, teria que conduzir o barco, ou seja, ele colocou à disposição de Jesus aquilo que ele tinha e o que ele podia fazer. Pedro estava cansado, trabalhou a noite inteira. Ele coloca novamente o tempo, a direção do barco, seus esforços. E você? Quer que Deus entre com providência na sua vida, na sua história, mas você não quer servir ao Senhor. Você não quer dispor do pouco de tempo que tem. Você não quer dispor de nada que você tem para oferecer ao Senhor, mas quer que Ele cuide de você, que Ele prospere você, que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a tua história, que você tenha um relacionamento com todo mundo ótimo, sadio, feliz. Mas você é aquele negócio via de mão dupla. Você só quer, você não entrega, só quer receber. A disposição do nosso coração define a nossa solução, queridos, ou a nossa frustração. Pedro coloca aqui o seu tempo, suas forças, o barco à disposição de Jesus, e assim deve ser com cada um de nós, colocar na nossa vida aquilo que temos à disposição de Jesus. E dessa forma, o que é que você pode colocar à disposição de Jesus? O seu tempo, aquilo que você é, o que você faz, como você faz, o que você fala.
O barco representa casa, negócios, seus estudos, seus recursos financeiros ou não, aquilo de um bem que você tem. Ou melhor dizendo, estar disponível para Jesus com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você faz. E a questão é, onde é que você se encaixa? Jesus, além de observar, ele está no teu barco? Ele não entrou no outro barco, ele entrou no barco de Simão. Ele conhecia o coração de Simão. Conhece teu coração, meu querido, minha querida? Veja só uma coisa, Simão poderia negar, poderia dizer, olha, além de lavar as redes, eu estou cansado, Jesus, foi a noite inteira, eu preciso dormir um pouco, porque eu preciso sair à noite, eu tenho uma casa para sustentar, uma família para sustentar. Pedro poderia ter dito, olha, não vou, não quero nem que pregue no meu barco, tem um outro barco ali, porque vai escolher no meu. Queridos, qual é a disposição do teu coração em servir a Jesus, a experimentar os milagres de Jesus? Nós devemos ser como Pedro, cansados, abatidos, angustiados, sem saber o que fazer, com contas a pagar, talvez com funcionários a cumprir as suas obrigações financeiras. Mas Pedro fala, pode usar o barco. E quando Jesus, vamos para um lugar mais profundo, mais longe, vamos sair daqui da beira da praia. Pedro cansado. Você cansado às vezes, não vem para o culto, não vai para um pequeno grupo, não se reúne numa reunião de oração, nem sequer tem aberto a sua Bíblia para ler. Você mal agradece pelo alimento. Isso sou eu que estou falando, não estou fazendo julgamento, estou de repente pensando sobre isso. Se você orou pelo alimento de hoje, agradeceu pelo pão de cada dia, pela família que tem, por você não ter sido contaminado. Se você foi contaminado, por você ter sido curado dessa e de outras enfermidades. Simão poderia negar, ele não negou. Uma terceira lição que eu encontro, Lucas 5,4 diz, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, ou alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você, não se contente com pouco não. A terceira lição, o terceiro princípio é justamente isso, não se contente com pouco. Quando Jesus acabou de falar, ou seja, ele terminou de ensinar a multidão, agora meu compromisso maior, eu quero fazer algo novo na sua vida, coisas maiores eu quero fazer em você, através de você e por consequência para você. Três coisas distintas, em você, através de você e depois para você. Deus nos retribui, Deus nos abençoa, Deus ele cumpre o que ele prometeu. Não se contente com pouco. Jesus, ao terminar de falar com a multidão, ele pede para se afastarem da praia para o mar alto, em alto mar. E veja ali, eles colocam para trabalhar novamente, cansados, abatidos, angustiados, sabendo que na noite anterior eles não pegaram nada. Aí Jesus fala, viu, vamos trabalhar um pouco? Lança a rede aí. Jesus não era pescador, era marceneiro. Talvez isso passou na cabeça deles. Há coisas que você só ouvirá de Jesus, meu querido. As pessoas vão te frustrar, os governos vão te frustrar, as empresas vão te frustrar, mas Jesus não. E também Jesus aqui falará, e se você estiver no nível de intimidade mais profundo com Ele, por isso que Ele sai da praia. Eu não sei se você já passou pela praia, já foi para a praia alguma vez, e você passou perto de um porto, já rodeou ali o porto, onde havia muitos barcos de pesca. O cheiro é ruim, a multidão, muita gente falando, muita gente trabalhando, batendo e tantas outras coisas, há uma confusão. E Jesus quer fazer algo novo, coisas maiores na nossa vida. Para isso é necessário que se afaste um pouco da multidão, dos problemas, das circunstâncias, aquietar o coração para um lugar de silêncio e ouvir a voz de Deus. Você tem se afastado das coisas que têm atrapalhado você de ver, enxergar e ouvir a voz de Jesus, porque é isso que Ele faz com eles. Há coisas que você só vai ouvir de Jesus, o impossível dele, se você sair da beira da praia, da beira dos problemas, daqueles que só falam mal, daqueles que só falam que não tem mais jeito. O alto mar simboliza intimidade, profundidade com Jesus. A beira da praia é muito barulho, a atenção ela é reduzida. Alto mar é atenção exclusiva, é profundidade na intimidade, no relacionamento, é poder falar e ser ouvido pelo Mestre.
À beira da praia ensina a aparência do mal, o alto mar fugindo da aparência do mal, estando cada vez mais perto de Jesus para que o impossível dele aconteça em mim, através de mim e depois para mim. Mas a grande questão, como é que está o teu relacionamento com Jesus? Será que você quer ficar só na beirinha da praia, só se contentando com as migalhas, com um pouquinho, com aquele alvoroço, com aquela bagunça, com aquela baderna, aquele barulho todo, só ouvindo problema, mas Jesus está te chamando, entra no barco. Agora vamos para um lugar mais fundo. Eu quero fazer algo em você e através de você e depois para você. Um barco aparentemente ficou à beira da praia e o outro seguiu em alto mar. A última lição que eu quero compartilhar com você encontra-se no verso 5, Lucas 5:5. E respondendo-lhe Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro, pescador experiente, talvez outros que estavam no barco com ele experientes, Jesus, marceneiro, que ele entende de pesca, né? A quarta coisa é: obedeça à voz de Jesus e não os seus próprios desejos. Os nossos desejos são enganosos, nos frustram, magoam, nos entristecem, nos deixam distantes do Senhor. Obedeça à voz de Jesus e não aos seus próprios desejos. O ser humano tende a justificar os seus atos. Pedro ele faz isso. Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. Ele não mentiu, ele foi sincero, porque de repente o que está acontecendo contigo, as pessoas que te decepcionaram, o nosso governo, essa pandemia, é algo real. Aconteceu com você, aconteceu comigo, aconteceu com muitos outros, é real. Mas nós justificamos. Só que Pedro, ele embala uma outra palavra: mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. O ser humano tende a justificar os seus atos. Jesus não perguntou nada para Pedro acerca disso. Se você trabalhou ou não a noite toda, não perguntou. Pelo contrário, ele sabia. Às vezes você está cansado de trabalhar, está cansado de orar, está cansado de ver a palavra do Senhor e exercitar, e você ainda não viu o agir de Deus, mas talvez você é um religioso, você vem para a igreja, mas você não é igreja. Há uma grande distinção. Vir para a igreja, que nós dissemos, é acerca da estrutura. Você é igreja. Quando você se reúne com os irmãos, você é igreja. Sozinho você é templo do Espírito Santo. Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Ele obedece. Porém já informou que uma tentativa foi feita. Você pode ser transparente com o Senhor, pode ser sincero, dizendo: Deus, eu já fiz, eu já falei, eu já jejuei, eu já fui, eu já fiz. Mas sobre a tua palavra eu vou obedecer, eu vou fazer mais uma vez, vou tentar mais, vou persistir, vou continuar. Eu só lavei a rede, eu não vendi o meu barco, por isso nós estamos aqui em alto mar. Eu creio no Senhor, eu creio na tua palavra e sei que o Senhor vai entrar com providência daquilo que está acontecendo comigo, na minha vida, na minha história, na minha família, nos meus amigos, de onde quer que eu esteja inserido. Eu creio na tua palavra, então por causa disso eu vou lançar a rede. Querido, não deixe de tentar, não deixe de persistir. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Jesus, deixe Ele trabalhar em você e através de você, para que possa contemplar os impossíveis de Jesus. Ele falou a verdade, trabalhou a noite toda, ele estava cansado, talvez estava com sono, talvez estava frustrado, talvez você está cansado, talvez você está com sono, talvez você está frustrado. Ele estava fazendo hora extra dupla, à noite e agora, no barco novamente com Jesus. Jesus usou em primeiro lugar o barco dele para anunciar a palavra do Senhor. Onde você está, a sua casa, o seu trabalho, os seus negócios, você tem que ser um representante de Jesus ali. Você é o templo do Espírito Santo, então você é um púlpito ambulante, você é um mensageiro ambulante da palavra do Senhor. A segunda instância, em alto mar agora, ele sai da beira da praia. Entenda, aqueles que estavam à beira da praia podiam apenas molhar a ponta dos pés ou ir até a cintura, mas em alto mar eles tinham uma profundidade muito maior, experiências maiores, e é isso que Jesus quer com você: experiências maiores, coisas maiores, uma intimidade mais profunda com Ele, para que o impossível dele aconteça em você, através de você e para você.
Quem vai para alto mar, quem vai para uma intimidade mais profunda com Jesus, contempla o impossível. Então pare de se justificar. Você pode até dizer que tentou, que fez, deu o seu melhor, mas ainda assim, se Jesus diz, tente outra vez. Pare de satisfazer os seus próprios desejos, que o desejo talvez de Simão era dormir, mas ele não, permitiu entrar no barco, permitiu sair em alto mar, e por isso ele contemplou o impossível. Jesus quer estar em alto mar contigo, quer uma profundidade maior contigo. O verso 6 vai dizer: e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Meu querido e minha querida, entenda que se você quer contemplar o impossível de Jesus, você vai ter que dispor de tempo, de cansaço, de tantas outras coisas, ir para uma intimidade mais profunda com Jesus. Porque quando Pedro fez isso, ele contemplou algo que ele nunca viu. Um relacionamento mais perto de Jesus você precisa para poder falar, mas também para ouvir Jesus. É isso que acontece naquele barco. Contempla o impossível sobre ele e através dele, não só podendo suprir as suas necessidades, mas também podendo compartilhar dessa necessidade com outros, abençoando outros, suprindo a necessidade de outros, providenciando aquilo que outros também tentavam. Do verso 7 ao 8 vai dizer: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Meus irmãos, que barco era esse que eles compartilharam? Talvez era aquele outro barco, porque Jesus chegou e havia 2 barcos. Ele entrou no de Simão e pregou. Depois, ainda no barco de Simão, seguiu em alto mar. Será que aquele barco que estava parado, ele viu Jesus e ele falou assim: alguma coisa vai acontecer e eu vou no embalo porque eu quero experimentar o impossível? Será? Será que esse barco já estava em alto mar? Eu não sei, o texto não diz, mas eu sei que alguém mais foi abençoado, porque Pedro decidiu sair da beira da praia, porque Pedro permitiu que Jesus entrasse naquele barco, porque Pedro permitiu que, ao ouvir a voz de Jesus, ele obedecesse e lançasse novamente aquela rede. Não foi o outro barco que lançou a rede, foi o barco de Pedro. Você precisa lançar as redes, você precisa abençoar outras vidas. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Temos glorificado nosso Pai que está nos céus por aquilo que fazemos, agimos, aquilo que entregamos, aquilo que ofertamos, aquilo que abençoamos a vida das pessoas, ou não temos feito nada disso, queridos? Divida com o outro aquilo que você tem, a sua fé. Se renda diante de Jesus, deixa ele entrar no teu barco, deixa ele mudar a tua história, deixa ele mudar a tua família, deixa ele mudar os teus negócios. Ouça a voz dele, obedeça da maneira que ele está dizendo para fazer, tente mais uma vez, do jeito que ele disse que é para fazer, que talvez do jeito que você fez até agora não deu certo. E recomece a sua história, recomece a sua vida. Que barco é que você está? Aquele que ficou na beira da praia. O barco em que Jesus estava e tratou de forma mais profunda com cada um deles. O desafio que hoje eu quero deixar para você orar, refletir e aplicar na sua vida é que você coloque o seu barco à disposição de Jesus. Você é o barco, sua casa é o barco, o ambiente onde você está inserido é o barco. Mesmo que você já esteja cansado, mesmo que você já tenha tentado, ouça a voz de Jesus, deixa ele fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Compartilhe com os outros, queridos, os milagres realizados em você e através de você. Nesse momento eu quero orar, entregar a tua vida, a tua história, as tuas necessidades, as tuas dificuldades. Meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a minha vida, a vida do teu povo que está assistindo essa transmissão. Tua palavra não volta vazia. Nossa vida é esse barco representado. Que o Senhor faça morada, que possamos seguir a uma intimidade muito mais profunda com o Senhor, que não venhamos nos contentar com a beira da praia, com barulho, com pequenas coisas, mas que possamos ouvir o Senhor claramente e obedecer a sua voz, para que há uma grande multiplicação de peixes, uma grande multiplicação de bênçãos sobre a nossa vida, a nossa história, em tudo e em todas as coisas que fazemos. Abençoa, guarda, livra, sustenta cada um dos teus filhos.
e eles possam testemunhar que o Senhor tem cuidado de cada um deles, e por isso nós nos alegramos no Senhor, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe tua vida, tua história, tua família, que o seu barco, a sua vida esteja à disposição de Jesus, e você vai contemplar o impossível dele em você, através de você e para você, tá certo? Deus te abençoe e até mais.